Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E estamos aqui com o Samuel, nosso economista, para conversar um pouquinho de mercado, falar dos dados recentes que saíram aí agora quentíssimos de inflação, Red Hot Inflation, né? Inflação Red Hot, né? Apimentada, acima de todos os consensos, acima da expectativa 0,28 IPCA 15 agora, contra o consenso de 0,17. E aí, além disso, vamos falar também, precisamos falar sobre otimismo versus ceticismo. A guerra dos céticos no Brasil está sendo travada e nós precisamos entrar no campo da mente, né, do campo emocional dos investidores, porque agora é incrível o quanto essa arena está ficando extremamente importante, né, extremamente gritante desse descompasso entre o que a gente vê nos dados e o ânimo geral. Então, vamos falar sobre isso também. Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, como é que está aí? Bom dia, diferentes. Realmente a semaninha cheia, assim, né? Muitas idas e vindas. Um ponto importante aí que influencia a economia é a política, né? Então a gente teve o arcabouço fiscal sendo aprovado, né? Indo para a sanção presidencial aqui no Brasil. E lá fora, muita debate China, né? Se a China vai fazer um pouso forçado ou vai ser um pouso suave. Então, o setor imobiliário lá chegando a conta. E nos Estados Unidos, né, taxa de juros no alto. Parece que o pessoal só agora se ligou que são as maiores taxas dos últimos 30 anos lá nos Estados Unidos, né? 5,50 no topo. Então, semana agitada por aqui. E no fronte internacional, tivemos os BRICS lá em Joanesburgo, ainda bombando, né? O presidente chinês fazendo a frente ali, puxando os BRICS, né, para fazer uma expansão do grupo. Então, a China novamente no foco aí, com esse encontro diplomático internacional. E falando em pouso suave, estamos vendo a Índia aterrissar na Lua. É isso que é um pouso suave, um pouso que a nave não explode e o robozinho rover sai rodando lá pelo terreno lunar. E aí, e esse fronte internacional, cara? Cara, então, trazer muito a questão chinesa, né? Então, existe uma mudança de paradigma em termos políticos da China, e isso pode gerar algumas pontas muito ruidosas. Por quê? O Xi, ele virou um ditador, né, assim, em termos de tempo maior, desde de Deng Xiaoping, lá, na década de 90. Ele quebrou uma tradição de 10 em 10 anos de mandatários, né? Então ele vai para o terceiro mandato lá de 5 anos. Isso é uma novidade, né? De 40 anos também. E, e parece que a economia chinesa ela começa a enveredar por um caminho de crise imobiliária. Então, pipocando aí notícias de RJs de grandes imobiliárias, isso aí pode se irradiar pela economia. Então, Recuperação judicial, né? Realmente, várias empresas lá saindo do mundo das sombras, né? Das finanças que não são transparentes. E essa da Country Garden, né? Parece o nome da imobiliária, uma das maiores construtoras, né? Incorporadoras da China, bem maior do que aquela que deu problema anterior, né? Como era o nome da outra? grande. Essa Evergrande, né? Então, pô, e agora a questão é que isso que é estranho da China. A crise acontece, só que ela é muito abafada, né? Então, para uma crise sair da China grande, tem que ser algo tipo a pandemia, assim, que é absolutamente incontrolável. Eles mesmo bloqueando, prendendo todo mundo dentro de casa, não conseguiram bloquear o Covid, né? Então, mas essas questões econômicas, eles lidam com a mão de ferro pesada, né? Então, é difícil, por isso, apostar contra a China, né? Porque eles têm um poder de coesão, né? Quando alguém fala, todo mundo obedece e o país gira a engrenagem
dentro desse paradigma, né? Então, assim, eu concordo, a China está desaquecendo, né? A expectativa do Partido Comunista agora está para 5% de crescimento do PIB, o mais baixo em quase 40 anos, né? Mas ainda 5% de crescimento, né? E aí, assim, mas não está garantido, né? Todo dia pipoca novidades sobre estímulos. E esses estímulos vão sair, cara? Então, já está saindo, né? Reduziram os juros semana passada, ser um juro, uma redução marginal, mas existe um acompanhamento estatal lá, porque, né, eles têm, a economia funciona assim lá. Só que às vezes é água, né? Tem bastante furo, você não consegue tampar todos os furos. Uma hora a água passa por um furo. Nesse furo que passou, ela destrói a barragem. Então, esse setor imobiliário, ele já vem sendo falado que a China, no setor imobiliário, é a década inteira falando sobre esse problema. E parece que realmente agora esse problema ele está entrando naquela pontinha de buraco que eles não conseguiram tampar e que vai trazer uma rachadura. Realmente o crescimento ainda é de 5, mas já vejo é, pessoas falar de 3,5, tá? E isso é explosivo para a economia do tamanho da China, tanto de pessoas, né, que você precisa movimentar para ter uma evolução de bem-estar, enfim. E aí, como virou uma potência com 500 milhões de classe média, essas pessoas agora conseguiram um patamar que, se cair, gera pressão social. Então, muito cuidado nessa linha. A China realmente, segunda maior economia, e ela puxa os mercados, cara. Em termos de. Falando em isso, falando em locomotiva, né, em puxar o mercado, o que está acontecendo com o Brasil, cara? Eu estava vendo esses dias os dados, né, o preço-lucro das empresas, os balanços, a própria questão, agora voltando, né, à nossa agenda ali no início do programa, né, pô, o arcabouço passou o arcabouço, né, vai para a sanção, né, tramitou já, fechou, vai para a sanção, o Senado tirou alguma coisinha, mexeu alguma coisinha, mas a Câmara rejeitou um pedaço lá que o governo queria, né, que ia dar 40 bi lá de manobra para o governo trabalhar, enfim, não teve, mas passou, né? Então temos uma política fiscal aprovada, que é lei, né, que está para organizar ali as finanças públicas. E além disso, a tributária está rodando também, né? Já está bem adiantada. E aí, pô, juntando isso, uma inflação que está dando uma estabilizada. Tudo bem, veio o dado mais apimentado hoje, mas está estabilizando, né? A gente já começou o ciclo de queda de juros. Assim, é aquela coisa, o silêncio ensurdecedor. Cadê os fogos de artifício? Cadê as comemorações na rua? Todas as pessoas dando as mãos e falando: o país está dando certo, o Brasil está evoluindo, o PIB está crescendo 2,5, a inflação está baixando, está menor que nos Estados Unidos, o juro aqui está baixando, nos Estados Unidos está subindo, na Europa está subindo, né? E assim, a carne baixou, cara, a carne tá barata pra caramba. O pessoal queria comer picanha e tá comendo picanha se lambuzando, que tá barato. E aí, cadê os fogos, bicho? O que aconteceu com esse otimismo que não chega, Samuel? Me explica. Aí entra na agenda lá do finanças comportamentais, né, que você trouxe também, otimismo, ceticismo. Eu desse front aí, acho que a gente tem lados opostos. Eu sou totalmente cético pelo andar daqui a um ano, 2 anos, pelo tanto de medidas antiprodutividade que a gente tem no Brasil. Então, esse arcabouço, a gente existe, como Estado, o Brasil precisa gastar melhor. Nem diria gastar menos. E aí, se a gente tem uma produtividade maior do gasto que a gente já tem, a gente avançaria algumas casas. Só que não tem uma produtividade boa. Aí o que que você pode fazer como olhando estrategicamente? Vou entregar essa alocação que hoje é privada, que eu faço despesa, para a sociedade de volta, diminuindo meus gastos, diminuindo a necessidade que eu tenho de me financiar. Mas E deixa eu questionar, só para não perder o ponto. Produtividade, beleza. Problema secular do Brasil, porra, a gente, né, produz muito pouco per capita, mas, cara, olha os últimos 3 anos.
assim, a gente teve o Pix, que não existia, né, há 3 anos atrás, mais ou menos, né? A gente teve a digitalização absurda, né? Consulta médica, todo tipo de trabalho sendo feito online, né? Aí agora tem a questão do real digital, enfim, esse Drex aí que vai vir, vai ser algo bem revolucionário também. E, além disso, a questão da produtividade, se a gente imaginar que a inteligência artificial chegou, né, que está se permeando aí, está se invadindo, penetrando todas as arenas do mercado e gerando produtividade na veia, assim, né? Então, será que a gente não vai ter uma virada de página em todo esse processo? Então, existe esse vetor de positividade na produtividade, mas existe outro vetor de negatividade na produtividade. Então, assim, você questionar, vamos supor, o marco de saneamento, né, e fez algumas mudanças que afetam a alocação que tinha sido acertada no marco anterior. Isso aí é uma queda de produtividade, porque vai atrasar as obras de saneamento, e saneamento é água pura e limpa. Então, assim, a gente tem uma produção escolar no Brasil, tem estudo acadêmico que está tratando disso, por conta de que a gente só tem 50% dos lares brasileiros ligados à rede de esgoto. Então, assim, educacionalmente, a gente gasta que nem Noruega em porcentagem do PIB. E isso é produtividade. Então, assim, será que a gente vai aproveitar essa onda tecnológica? Porque a gente não tem recurso humano para isso. E aí, as ilhas que existem no Brasil, que se utilizam disso, eles estão falando com o exterior, e é a parte do país, na minha visão, que leva a gente a ser oitavo do mundo, né? Compensando ao outro lado, que aí é o termo Belíndia, né? A gente tem partes brasileiras com níveis de vida educacionais e fortaleza econômica, como Bélgica, né? Só que a gente tem várias de Índia. Aí é o termo Belíndia. Então, assim, existem algumas questões econômicas, na minha visão, que me coloca nesse polo com ceticismo, tá? E aí, sempre com um viés de que será que a história, que nem você fala muito, ela vai se repetir, né? Em termos de ciclo, porque 2002 está parecido, e aí fica muito cético e perde uma oportunidade, né? Porque assim, tem a ponta do ceticismo, a ponta do otimismo, eles se encontram em algum momento, né? E aí tu também, esses fogos de artifício que você falou, que aí é o otimismo embrenhado e tá todo mundo feliz e otimista que vai estar tudo certo. Hoje tá meio a meio. Eu acho que hoje está meio a meio. Então, por isso que fica também, cara, tem uma grande parte que está otimista, tem uma grande parte que está com ceticismo, e as coisas ainda não. Uma não ganhou da outra, sabe? Então, por isso que, que ainda a gente está nessa linha tênue e tá tendo essa fricção. Então, Top dentro. olha só um dado sobre o comparativo com 2002 que é bem curioso. Se a gente para olhar que você tem uma troca de governo que aconteceu do que seria a direita, né, o PSDB ali, Fernando Henrique, em 2002, para a esquerda, que foi com Lula, e foi uma troca de governo suave, tranquila. O Fernando Henrique tirou a faixa, botou no Lula, a esposa do Fernando Henrique cumprimentou a esposa do Lula, foi assim, né, um abraço ali e tal, uma coisa bem amigável, bem brother. E aí a gente teve um sentimento assim de tipo assim, virou a página, né? Não ficou conflagrada ali, a questão política não perdurou depois da eleição. Né? Quando a gente tem uma situação onde um dos lados não aceita bem, não entrega bem, eu acho que não só no Brasil, mas isso em todos os países que aconteceu, a gente vê esse ranço que fica na sociedade, né? Parece que não rola, né? Tipo, a questão ideológica vai permeando todos os meandros da vida, né? Só que isso é uma loucura, assim, para mim, né? Isso é o equivalente ao que eu vejo e que tem muito na economia ao conceito de bolhas, entendeu? Isso é você começar a enxergar uma bolha, né? Ou não enxergar a bolha, né? Que está se formando e só quando ela explode na cara é que a gente percebe. Mas nesse caso é uma bolha muito peculiar, porque seria justamente essa bolha do otimismo engarrafado. É o otimismo que não consegue se libertar porque as pessoas não conseguem enxergar a positividade
por uma questão anterior aos fatos, à realidade em si, que é essa questão mais ideológica, daquele ranço eleitoral ali que ficou, né? Então, assim, eu realmente aposto que vai chegar o momento, né? Assim como a gente tem momentos em toda a história, né, que existe consensos, né, e depois existe o dissenso, eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar em consenso novamente. Agora, qual vai ser, eu não sei, mas eu aposto que vai ser um consenso de otimismo. Por quê? Porque tá tudo, assim, o Citibank falou isso, tá? A palavra do Citibank. Os astros estão se alinhando para o Brasil, né? As coisas estão começando a entrar no momento ideal. E o que que é isso? É um ciclo de commodities robusto, com a China tendo que correr atrás para fazer estímulo para crescer, até para não ter essa animosidade social que você falou, né? Então, um ciclo de commodities que pode se aproximar, também puxado pelo crescimento nos Estados Unidos, já que não teve a recessão, né? Não teve, teve o soft land, né? Não teve a recessão. E agora até os comunicados do Fed lá já não falam mais de atividade tímida, né? Fala de atividade moderada, né? Porque eles tinham medo de recessão e falava de atividade tímida, agora fala moderada já. Né? Então, se tiver um crescimento nos Estados Unidos, tiver crescimento na China e começar a aliviar um pouquinho essas tensões geopolíticas ali da guerra, enfim, começar a fluir um pouco melhor o comércio, né, acordos, né, de incentivo econômico, isso pode gerar uma pernada de otimismo. E assim como a gente teve um consenso durante a pandemia que estávamos em crise, ninguém dizia que não era uma crise o que nós estávamos vivendo. Todas as pessoas que estavam vivas durante a pandemia sabiam que aquilo ali era uma crise. Ninguém questionava, não tinha dúvida. Ah, não, tá tudo bem, não tem crise nenhuma. Todo mundo sabia que estava em crise. Vai todo mundo também falar que as coisas estão indo bem, entendeu? Esse otimismo, ele vai ser consenso quando a coisa explodir no bom sentido, né? Só que aí que tá, essa galera cética vai ser a galera que vai, de uma certa forma, apagar a luz. Por quê? Os gringos estão vindo, despejando dinheiro aqui em bolsa, comprando, eles já têm 53% da nossa bolsa. E aí, quando eles vierem com o instinto animal, que aí, tipo assim, começou a baixar a juros dos Estados Unidos, inflação deu tranquilidade nos Estados Unidos, e aí o dinheiro começou a circular de novo, os gringos vão vir babando para cá porque está muito mais barato que lá fora, né? E aí, tendo uma pernada de alta de PIB, coisas assim, esse otimismo vai explodir. Quem não entrou na barca vai falar, puta merda, por que eu perdi isso? Fala aí. Então, veja, aí por isso que eu, olhando para frente, eu sou bastante cético nesse lance da produtividade em relação a dinheiro de gringo. Por quê? O que que a gente está fazendo, velho? A gente está se aliando a Irã, certo? Certo? Então a gente está se aliando fortemente à China. Então, assim, qual o dinheiro que vai vir? A pessoa vai olhar para o México e para o Brasil, que é a disputa. A gente é comparado ao México no portfólio mundial, cara. Sim. O cara falou assim: México. Porra, o México não tá, né, com esse tipo de gracinha, velho. Sabe? De norte e sul, de diplomacia, de que é sul-sul. Cara, eu acho que esses caminhos é que me tornam pessimistas quase. E aí concordo com tudo que você falou, que é o meu lado otimista, mas que o outro lado pessimista, cético, fala assim: ô, volta aqui, porque olhando para frente, vocês estão fazendo coisas muito ruins de novo. Então, cara, mas de novo, quando eu olho do ponto de vista internacional, é que eu tenho mais tranquilidade de enxergar esse otimismo. Cara, qual foi o primeiro país que o Lula visitou? Os Estados Unidos, não foi a Cara, China, foi de grana do né? investidor. Portfólio. Ah, O investidor ele está tirando dinheiro a rodo da China, tá? pode ser, verdade, Só que a verdade. China é classificada como um país emergente. Então, a gente, Brasil, está no mesmo nível dela. Sim. Eles estão sacando grana lá. Eles olham para o Brasil e falam: pô, o Brasil vai crescer 2,5, grande, democracia, é perto da gente, lá, lá, lá. Só que aí, mas tudo, os astros, tudo confluindo. Isso tu falou, cara. Tá tudo confluindo de novo para ser a gente. Aí a gente chega e fala assim: não, a gente é aliado do Irã. Cara, mas a questão dos BRICS ali não é uma aliança igual o G7, entendeu? Ainda é um processo introdutório. Mas E aí, assim, como só pega. Ah, teve Irã, navio do Irã aportando no Rio de Janeiro e teve festa com é, Itamaraty. Então, assim, sim. o gringo, ele cuida do dinheiro dele, pô. Todo mundo Cara, na mesma. E mas aí, dentro dos portfólios de emergente, ele vai olhar Brasil ou México.
Entendi. Então, mas novamente, quando você pensa no olhar estrangeiro, o Lula falar com o cara da Venezuela, o Lula falar com o Irã, o Lula falar com Emirados Árabes, cara, isso daí é pragmatismo puro. E hoje em dia, até mandei no grupo ali, o Financial Times, cara, ele fez um editorial enorme sobre a nova ordem geopolítica, né, que eles estão chamando de o mundo à la carte, né, onde você não tem grandes blocos totalitários, né? Você tem alianças pontuais entre grandes potências e as potências no meio do caminho ali negociando com todos os lados, né? Botando o melhor acordo para si. Né? Então é um mundo totalmente multipolarizado. E aí, nessa questão de alinhamento, pô, mas é aí que eu também fico mais tranquilo. Como eu falei, Joe Biden é esquerda, é brotherzão do Lula. Eles têm a mesma origem em termos de berço político, assim, nas suas devidas proporções, né, entre o que é esquerda nos Estados Unidos e o que é no Brasil, mas eles falam a mesma língua, né? O Brasil foi o primeiro lugar que ele foi lá nos Estados Unidos, né? E o Joe Biden já anunciou de 50 para 500 milhões, né, o apoio lá do Fundo Amazônia. Então o Lula já arrancou dinheiro a rodo dos Estados Unidos, cara, né? E assim, e só fala o quê? Olha, não gostei, não fez nada. Ele só deu um charminho, os caras já meteram 450 milhões a mais lá no Fundo da Amazônia. Então, do ponto de vista da favorabilidade ao olhar dos estrangeiros, a gente está muito mais barato que o México. O México é melhor, tem mais gestão em termos de economia? Sim. Mas, pô, a gente está muito mais barato, o valuation é absurdamente mais descontado e o momento muito mais favorável, porque a gente subiu o juro mais cedo, por mais tempo, a inflação está mais controlada, e a gente tem um espaço de corte muito grande. E estímulo aqui funciona. Pô, você dá R$ 10 para um brasileiro, ele gasta 20. Né? Então, se você baixar um pouquinho o juro e estimular a economia, as coisas vão crescer muito. Né? Então, de novo, cadê os fogos de artifício, cara? Será que a galera que está muito cética não vai perder um baita bonde, cara? Esse é o risco de estar cético no momento. Mas, ao mesmo tempo, o risco também de estar otimista de isso, toda essa visão aí bem positiva, muito positiva, aliás, ela não se acontecer em si, né? Então, meio a pauta de hoje, né? Otimismo, ceticismo e como isso influencia nas decisões de investimento. Particularmente, eu estou no polo cético mesmo. Eu acho que, cara, a gente tem uma grande chance dessa tua visão ela acontecer, diria que nos 60-40, está naquele limiar do meio a meio, mas eu tenho alguns receios de, principalmente no fronte econômico, a questão de produtividade da economia brasileira e essas questões chinesas que ela vai afeta muito o Brasil, né? Porque o maior comprador nosso é a China. Então, se a China sai de um crescimento de 5 para 3, cara, é muito ruim para o Brasil. Então, eu estou bem devagarzinho. Show de bola. Pessoal, o papo tá maravilhoso, a gente poderia continuar debatendo aqui por horas e horas, mas é isso, né? A gente precisa ver os próximos acontecimentos, então o cenário está muito aberto, né? Existem razões para o otimismo, mas existem medos, né, de passado, a gente já conheceu que foi o PT em outros momentos, então essa sombra, vamos dizer, das questões vai continuar com a gente e só com o tempo para a gente entender mesmo, né, o que vai acontecer. Mas eu diria o seguinte: 6 meses atrás a gente falava, né? Daqui a 6 meses a gente vai ter uma previsibilidade muito melhor dos próximos 6. E isso está se confirmando. Hoje, daqui a 6 meses, eu tenho certeza que o juro não vai estar acima de 11. Isso eu tenho certeza, né? Tirando algum desvio muito louco aí. E então, daqui a 6 meses, com o juro abaixo de 11, a gente retoma o papo de otimismo. E aí eu quero ver se você já não vai estar no clube dos otimistas. Valeu, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.